Alô, galera, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Quarta-feira, interlúdio de horror. Hoje, 19 de junho. Nessa quarta-feira, interlúdio de horror, vocês sabem que quarta-feira é dia dos clássicos, né? E sábados, Projeto Lovecraft. Obras do mestre e obras compartilhadas dele com outros, ou obras que têm a ver com o contexto, com a mitologia Cthulhu, com o Dreamlands, com a obra do Lovecraft, de alguma forma. Isso está rolando aos sábados. Mas hoje é clássicos. E clássico que eu trago para vocês hoje é Arthur Machen, nada menos que Arthur Machen. Meu autor, na verdade é meu autor favorito mesmo. Mas tem muitos que eu amo, mas o Arthur Machen, por questões de familiares, de crença e tal, ele com aquele seu misticismo celta não pode, para mim, para nós aqui, ele tem um lugar especial, né? Então, hoje nós vamos de Arthur Machen, a gente já narrou alguma coisa dele, tem aqui a playlist para vocês darem uma olhada. Porém, eu sempre gosto, assim como quando a gente vai postando mais coisas de um autor, a gente vai falando menos da vida e obra, porque a gente já falou antes, não vai ficar se repetindo. Vocês vão lá na playlist, pegam os contos mais antigos que a gente narrou dele e já fica com o painel da vida do cara. Eu vou falando cada vez menos desse aspecto, mas eu vou falando mais, eu vou tentando construir um painel. Então, o Arthur Machen narrou, por exemplo, uma obra, a primeira obra de sucesso dele lá não é juventude, mas quando ele era novo ainda, que foi o Grande Deus Pan, a obra mais conhecida dele. Depois eu narrei o Povo Branco. O Povo Branco já é um pouquinho mais adiante no tempo. E agora eu estou trazendo uma obra do fim da vida dele, do fim da obra, é de 36. Arthur Machen é de 1863, né? Ele morreu com 84 anos, né? Em 1947. Ele teve uma longa vida e muito produtiva. Foi sempre escritor, ele não foi sempre um sucesso, naturalmente, o que não prova nada, não tem nada a ver com a qualidade da obra. Mas ele passou por vários altos e baixos na obra dele. Ele, num primeiro momento, ele foi considerado assim um expoente do renascimento do gótico lá no Vitoriano tardio, final do século XIX, início do XX. Ele era um dos principais. E assim, ele era muito famoso na época. Depois ele meio que caiu em assim, esquecimento, voltou. Aí teve uma republicação das obras dele na época áurea do Lovecraft, anos 20, né? 20, 30. E depois ele caiu novamente, até que ele foi resgatado já bem depois, já uns anos depois de morto. Tem essas subidas e descidas. Mas se vocês procurarem como é que chama, em resenhas sobre a vida e a obra do Arthur Machen, tem uma toada que é muito recorrente e que eu discordo totalmente, que é de que a obra dele foi mudando. A obra dele não foi mudando nada. Na minha opinião, a obra dele sempre teve enraizada, até por ser um galês, sempre foi enraizada naquela mitologia céltica que você percebe, quem já teve a oportunidade de andar por lá, você sente o cheiro, você sente os sons, você sente a sensação, a impressão daquela mitologia ancestral muito anterior à chegada dos romanos, né? Até o próprio grande deus Pan, que muita gente apressadamente, é mitologia greco-romana. É médio, porque ela é, claro, a figura do deus Pan é greco-romana, claro. Porém, ela está inserida na mitologia celta que precedeu a chegada dos romanos nas Ilhas Britânicas, né? Então já tinha essa afiliação com a mitologia, com a religião, com a antiga religião, com a mitologia celta. Isso, com o passar do tempo, é que ele foi mudando de temática. Ele foi depurando isso aí, como se fosse um vinho que foi envelhecido. Vou falar em vinho, com licença. Ele foi
depurando a abordagem até chegar numa coisa praticamente onírica, como é o conto de hoje. Continua enraizado completamente na mitologia celta, típica do ambiente que ele nasceu e que nunca abandonou, mesmo quando ele já não vivia mais lá. A obra dele sempre é focada na mitologia céltica, sempre, desde o início até a morte. Só que foi ficando, sabe, cada vez mais suave, cada vez mais onírico, cada vez mais delicado, cada vez mais bacana, na minha opinião, e que merece uma atenção. Não é aquele tipo de história, principalmente essa de hoje e as mais para frente, as mais do fim da vida, não são para você assistir como, deixa eu ver de que trata a história. É o cara que foi ali, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí então não sei o quê. Como que se lê um gibi, como se lê um... Não é isso. A graça da obra do Arthur Machen é você conseguir... Aí o ideal é você ir para um escuro, bota um fone de ouvido e sabe, mergulha naquela coisa e fica, sabe, faz a parte do leitor. O leitor tem que fazer a sua parte, que é essa daí, imergir na narrativa. E aí tem muita recompensa em se tratando da obra do Arthur Machen. Então o nosso conto de hoje, o que eu queria destacar basicamente isso aí, da vida dele, os curiosos dão uma olhada lá. Afinal, Arthur Machen é nas palavras do Lovecraft, nada menos, ele é um dos 4 sustentáculos da literatura fantástica e de horror. Arthur Machen, e segundo o Lovecraft, Arthur Machen, Algernon Blackwood, Lord Dunsany e M.R. James, nosso grande M.R. James. No Natal vamos ter de novo aquele esqueminha que a gente montou no final do ano passado. E vamos montar novamente, para recriar essa tradição da narração de histórias de fantasma na noite de Natal, tipicamente britânica, né? E que foi praticamente criada, ou pelo menos recriada pelo M.R. James, um desses 4 sustentáculos. Então, o Arthur Machen é um desses 4 sustentáculos aí, nas palavras do Lovecraft. Influenciou trocentas pessoas. Tem muita gente que é totalmente filhote do Arthur Machen, psicologicamente, e nem sabe disso. Muito menos quem consome a obra desse influenciado, né? Então, Arthur Machen é o que há, como se diz. E então nós vamos hoje com um conto que é uma espécie de extrato concentrado, tipo aqueles perfumes, mas extrato concentrado de Arthur Machen, As Crianças do Poço. Vocês vão encontrar as mais variadas traduções, porque o título original é The Children of the Pool. The Children of the Pool pode ser, esse pool pode ser poço, pode ser piscina, pode ser lago, lagoa. No caso, é um poço natural numa floresta. Então, são crianças ou entidades, estou já dando a dica da história, são as entidades que em torno daquele poço no meio de um bosque, lá no País de Gales. É disso que se trata. E é sempre colocado cada vez mais, essa é a minha mensagem desse conto de hoje, cada vez mais a criação do Machen vai ficando cada vez mais onírica, mais delicada, mais bacana, na minha opinião, e merecedora da atenção de vocês. Imersão, hein? Imersão e prestar atenção, embarcar naquele mundo mágico lá do País de Gales. Um abraço então para todo mundo, saudações, fiquem bem. No sábado que vem temos mais Projeto Lovecraft 2.0, não vou dar dica que é para não incumpridar a nossa introdução aqui. E agradecer o apoio, o canal continua naquela batida muito legal, muito satisfatória de comentários muito interessantes e apoios e crescimento. Beleza, abraço a todo mundo, saudações, nos vemos no próximo sábado e hoje vamos de
Crianças do Poço, Arthur Machen, 1936. As Crianças do Lago, Arthur Machen, 1936. Há alguns verões atrás eu estava hospedado com velhos amigos no meu condado natal, na fronteira do país de Gales. Era no calor e na seca de um ano quente e seco, e eu cheguei a esses vales verdes e bem irrigados com uma sensação de grande alívio. Aqui havia um alívio do calor abrasador das ruas de Londres, das noites abafadas e sem ar, quando todas as inúmeras paredes de tijolo, pedra e concreto e os pavimentos intermináveis irradiam na escuridão pesada os fogos que durante todo o dia foram absorvidos pelo sol. E dessas estradas que se tornaram como ferrovias, com suas lâmpadas cambiantes, seus globos amarelos e suas barras e cravos de aço, da ameaça de morte instantânea se seus pés se desviarem do caminho, de tudo isso que diz que alívio caminhar sobre as folhagens verdes em silêncio e ouvir o riacho gotejando do coração da colina. Meus amigos eram velhos conhecidos e eles insistiam que eu seguisse meu próprio caminho. O café da manhã era às 9, mas era igualmente útil e excelente às 10. E eu podia estar disponível para algo frio no almoço, se quisesse. E se não quisesse, poderia ficar fora até o jantar às 7h30, e então havia toda a noite para conversas sobre os velhos tempos e sobre as mudanças, com bebidas reconfortantes e uma cama embalada por memórias e tabaco, e pelo riacho que serpenteava sob amieiros escuros pelo prado abaixo. E não havia um único bangalô vermelho à vista por muitos quilômetros ao redor. Às vezes, quando o calor, mesmo naquela terra verde, era mais que abrasador e o vento das montanhas ao oeste cessava, eu ficava o dia todo na sombra do gramado. Mas, com mais frequência, eu saía para o campo e percorria caminhos que me eram familiares e tentava encontrar novos naquela terra feliz e desconcertante. Lá, os caminhos vão vagando para vales inexplorados, de profundos e estreitos caminhos com sebes sombrias, ainda menores trilhas que suponho serem antigos caminhos de montaria, rastejam obscuramente, obviamente levando a lugar nenhum em particular. Foi em um dia de ar mais fresco que saí para uma expedição aventureira. Era um dia nublado. Não havia nuvens no céu, mas uma névoa alta, cinza e luminosa, havia se espalhado por todo ele. Em um momento, parecia que o sol iria brilhar através dela e o azul apareceria. E então as árvores na floresta pareciam florescer e os prados iluminavam-se. E então, novamente, o véu seria puxado. Desci pela trilha pedregosa que levava dos fundos da casa até o topo da colina. Tinha passado por esse caminho há muitos anos, numa tarde de inverno, quando os sulcos estavam congelados em cristas duras e pinheiros escuros em lugares altos se erguiam acima da neve, e o sol era vermelho e imóvel acima da montanha. Lembrava que o caminho proporcionava um bom passeio, com curvas para a direita e para a esquerda, e descidas inesperadas, e depois subidas para lugares de espinheiros e samambaias, até escurecer na quietude de uma noite de inverno. E voltava então para casa, relutante. Agora arrisquei-me novamente com todo o dia de verão à minha frente, e resolvi chegar a algum fim e conclusão do assunto. Acho que tinha ido além do ponto onde tinha parado e voltado quando a escuridão congelada e as estrelas brilhantes surgiram sobre mim. Lembrava do declive e da cerca viva, de onde vi o túmulo redondo no alto, no fim da muralha da montanha. E lá estava a fazenda branca, na encosta da colina, e o fazendeiro ainda chamava seu cão, como ele ou seu pai tinham chamado antes, sua voz alta e fina à distância. Depois desse ponto, parecia estar em território desconhecido. As árvores de freixo cresciam densamente de ambos os lados do caminho e se encontravam acima dele. Continuei meu caminho para o desconhecido à maneira dos únicos bons guias, isto é, as histórias dos antigos cavaleiros. O caminho descia e subia, e descia novamente por todo o profundo da floresta. Então, de ambos os lados, as árvores cessaram, embora as cercas vivas fossem tão altas que não conseguia ver nada sobre a terra ao meu redor.
e bem no fim da floresta havia um daqueles trilhos ou pequenos caminhos de que falei, saindo da minha trilha à direita e desaparecendo rapidamente sob toda a sua folhagem de avelã e rosa selvagem, bordo e carpino, com um azevinho aqui e outro ali, e madressilva dourada e brione negra brilhando e se entrelaçando por toda a parte. Não pude resistir ao convite de um caminho tão obscuro e incerto, e saí em sua trilha de grama verde e abundante, com o chão ainda macio sob os pés, mesmo na seca daquele verão abrasador. O caminho serpenteava, tanto quanto pude perceber, na encosta de uma colina, sem subir nem descer, e depois de 1 milha ou mais dessa caminhada rica, ele de repente cessou, e me encontrei em uma encosta nua, em uma trilha áspera que descia para uma casa cinza. Agora era uma fazenda pelo seu aspecto e arredores, mas havia indícios de seu antigo esplendor, janelas gradeadas do século XVI e um pórtico jacobino no centro, com uma crista indistinta moldada acima do lintel. Me ocorreu que pão, queijo e cidra seriam bem-vindos, e bati na porta com minha bengala, trazendo uma mulher simpática a abri-la. "Você acha", eu comecei, "que poderia ser tão boa a ponto de..." E então veio um grito de algum lugar no final do corredor de pedra, e uma grande voz chamou. "Entre então, entre, seu velho patife, se seu nome é Meyrick, como tenho certeza que é." Eu fiquei espantado. A mulher simpática sorriu e disse: "Parece que você já é bem conhecido aqui, senhor, mas talvez você soubesse que Mr. Roberts estava hospedado aqui." Meu velho conhecido, James Roberts, saiu tropeçando de sua toca nos fundos. Ele era um homem que eu conhecia há muito tempo, mas não muito bem. Nossos negócios em Londres seguiam por caminhos diferentes e por isso não nos encontrávamos com frequência. Mas fiquei feliz em vê-lo naquele lugar inesperado. Ele era um homem corpulento, sempre ruborizado e ficando mais vermelho no rosto com os anos. Ele era um conterrâneo meu, mas eu mal o conhecia antes de ambos irmos para a cidade, já que sua casa ficava no extremo norte do condado. Ele me cumprimentou cordialmente com um aperto de mão e parecia que gostaria de me dar um tapa nas costas, e ele era um pouco desse tipo de homem, e repetiu o seu entre, acrescentando para a mulher simpática: "E traga outro prato, senhora Morgan. E tudo mais, espero que você não tenha esquecido como se come queijo Caffrey, hein, Meyrick? Posso te dizer, não é melhor do que o feito pela senhora Morgan. E, senhora Morgan, outro jarro de cidra. E cidra dá, por favor." Nunca soube se ele tinha sido criado quando menino para falar galês. Em Londres ele tinha perdido quase todo o sotaque, mas aqui em Gwent os tons do campo rapidamente retornaram para ele. E ele falava com o sotaque da terra tão fortemente quanto a própria esposa alegre do fazendeiro. Eu julgava que o sotaque fazia parte de suas férias. Conduziu-me a um quartinho com mobília antiquada e agradável decoração antiquada e papel de parede com flores quase imperceptíveis. Fez-me sentar numa poltrona junto à mesa redonda e deu-me, como lhe disse mais tarde, exatamente o que eu pretendia pedir: pão com queijo e cidra. Tudo muito bom. Estava claro que a senhora Morgan tinha a arte de fazer um queijo Caffrey suculento, uma espécie de bel paese branco, bem diferente daqueles queijos secos e pedregosos que muitas vezes desonram o nome Caffrey. E depois havia geleia de groselha e creme, e o tabaco que o campo usa, Shag on the Back, do Welsh Back em Bristol. E então havia gin. Este último nós degustamos ao ar livre, em uma antiga casa de verão de pedra, no jardim ao lado. Uma rosa branca havia crescido por toda a casa de verão, sombreando-a e glorificando-a. A água no grande jarro tinha acabado de ser retirada do poço na rocha calcária, e eu disse a Roberts, agradecido, que me sentia muito melhor do que quando batia a porta da fazenda. Eu lhe disse onde estava hospedado. Ele conhecia meu anfitrião pelo nome, e ele, por sua vez, informou-me que era sua primeira visita a Lenny Pool, como a fazenda era chamada. Um vizinho seu, em Lee, havia recomendado muito a culinária da senhora Morgan, e, como ele disse, não se poderia falar bem demais dela nesse aspecto ou em qualquer outro. Ficamos bebendo e fumando durante a tarde naquele retiro agradável sob as rosas brancas.
e eu meditava, agradecido sobre o fato de que não ousaria desfrutar tão livremente do Shag on the Back em Londres. Um tabaco potente, de sabor pleno e maduro, mas não para as ruas duras. Você diz que a fazenda se chama Lennepool? Interpus. Isso significa perto da piscina, não é? Onde está a piscina? Eu não a vejo. Venha, disse Roberts, e eu vou te mostrar. Ele me conduziu por um pequeno portão no jardim, cercado por uma espessa e alta sebe de loureiros, e viramos à esquerda da casa, em frente ao local por onde ele havia entrado. Escalamos uma fortaleza antiga, cercada por vegetação, de onde Roberts apontou um vale estreito, cercado por colinas íngremes e arborizadas. No fundo havia uma poça plana, meio pântano, meio negra, de água estagnada, com ilhas verdes de lírios e toda aquela vegetação luxuriante e rara que tende a criar raízes no lodo. Aí está a piscina ou lago que você estava procurando, disse Roberts. Era um lugar muito estranho, pensei, escondido entre as colinas como se guardasse algum segredo. As encostas íngremes que levavam até lá eram um emaranhado de vegetação rasteira, feito de todos os tipos de galhos misturados, sobre os quais se projetavam as árvores mais altas, algumas das quais sucumbiram às águas pantanosas, seus troncos descoloridos, nus e medonhos, e seus galhos sem casca. Um lugar perturbador, eu disse a Roberts. Eu concordo completamente com você. É um lugar bastante estranho. Disseram-me na fazenda que não é prudente abordá-lo, porque a pessoa pode pegar febre e não sei o que mais. E com certeza, se você não descer com cuidado, observando seus próprios passos, pode facilmente encontrar-se até o pescoço naquela lama negra. Voltamos para o jardim e nosso mirante, e logo depois tive que ir para casa. Há quanto tempo você está com Nicole? Roberts me perguntou quando estávamos saindo. Eu disse a ele e ele insistiu em jantar comigo no fim de semana. Vou mandar te buscar, ele disse. Vou te levar por um atalho pelos campos e garantir que você não se perca. Pato assado e ervilhas verdes, ele acrescentou de forma atraente. E algo bom para a digestão depois. A próxima vez que visitei a fazenda era uma bela tarde, mas com certeza aquele verão maravilhoso nos cansamos de proclamar bom tempo. Achei Roberts animado e acolhedor, mas, pensei comigo mesmo, não tão otimista quanto em minha visita anterior. Estávamos no mirante tomando um coquetel feito por ele, enquanto o magnífico pato atingia o ponto perfeito de dourar, e notei que a conversa deles não fluía tão livremente quanto antes. Uma ou duas vezes ele ficou em silêncio e parecia pensativo. Ele me disse que havia se aventurado até a piscina, o lugar pantanoso lá no fundo. E não parece melhor quando visto de perto. Um líquido oleoso e enegrecido que não parece água, coberto de espuma e algas como monstros. Nunca vi plantas tão estranhas e desagradáveis. Lá embaixo há uma exuberância espessa, coberta de sombrias flores carmesim, inchadas e salpicadas, como um sapo. Você não é um botânico, é? Eu observei. Não, eu não sou. Conheço botões de ouro, margaridas e pouco mais. A senhora Morgan aqui ficou bastante assustada quando lhe contei onde estive. Ela disse que esperava que eu não me arrependesse, mas eu me sinto tão bem como sempre. Não acho que há muitos lugares no campo agora onde você pode pegar malária. Procedemos ao pato e às ervilhas verdes e nos regozijamos com sua perfeição. Havia uma cerveja muito antiga que o Sr. Morgan tinha comprado quando uma antiga taverna na vizinhança foi demolida. Sua idade e excelência original se combinaram para fazer uma bebida como um vinho raro. O algo bom para a digestão acabou sendo um conhaque suave que Roberts tinha trazido da cidade. Eu lhe disse que nunca tinha conhecido uma hora melhor. Ele se animou com a boa comida e bebida e estava bastante alegre, e ainda assim eu pensava que havia uma reserva, algo obscuro no fundo de sua mente que de modo algum era alegre. Tivemos um segundo copo do conhaque suave e Roberts, depois de um momento de indecisão, falou. Ele abandonou completamente seu jogo de férias de homem do campo galês.
Você não pensaria, não é? Ele começou, que um homem viria a um lugar como este para ser chantageado no fim da jornada. Meu Deus! Eu engasguei de espanto. Eu realmente acho que não. O que aconteceu? Ele parecia muito sério. Eu achei até que ele parecia assustado. Bem, eu vou te contar. Algumas noites atrás, saí para caminhar depois do jantar. Era uma noite linda, quando a lua brilhava e uma brisa suave e limpa soprava. Então subi a colina e depois peguei a trilha que desce da mata até o riacho. Eu tinha andado cerca de 50 metros na floresta quando ouvi uma voz estridente e penetrante. A voz de uma jovem, chamar o meu nome. Roberts! James Roberts! Eu estava terrivelmente assustado, garanto. Eu parei e olhei ao meu redor. Claro, eu não conseguia ver nada além do luar brilhante, sombras negras e todas aquelas árvores. Qualquer um poderia se esconder atrás delas. Então me ocorreu que poderia ser uma jovem local brincando de esconde-esconde com o namorado. James Roberts é um nome bastante comum, especialmente nesta parte do país. Então, eu ia continuar o meu caminho, sem preocupar-me com os amores locais, quando aquele grito me veio direto ao ouvido. Roberts! James Roberts! E depois meia dúzia de palavras com as quais não vou incomodá-lo. Em todo caso, ainda não. Eu já disse que Roberts não era de modo algum um amigo íntimo meu, mas eu sempre o conheci como um sujeito jovial, cordial, um homem de natureza verdadeiramente boa. E fiquei triste e chocado também ao vê-lo sentado ali, miserável e consternado. Ele parecia como se tivesse visto um fantasma. Ele parecia muito pior do que isso. Ele parecia como se tivesse visto o terror. Mas ainda era cedo para pressioná-lo de perto. Eu disse: "O que você fez então?" Eu me virei e corri de volta pela floresta e tropecei no portão. Cheguei em casa aqui o mais rápido que pude e me tranquei neste quarto, pingando de medo e ofegando por ar. Eu estava quase louco, eu acredito. Andei para cima e para baixo, sentei-me na cadeira e levantei-me de novo. Eu me perguntava se acordaria na minha cama e descobriria que estava tendo um pesadelo. Eu chorei. Por fim, te digo a verdade. Coloquei minha cabeça nas mãos e as lágrimas correram pelo meu rosto. Eu estava completamente arrasado. Mas olha aqui, eu disse. Isso não é fazer muito barulho por pouca coisa. Posso ver que deve ter sido um choque desagradável. Mas quanto tempo você disse que está ficando aqui? 10 dias, foi isso? 2 semanas amanhã. Bem, você conhece os costumes do campo tão bem quanto eu. Pode ter certeza de que todos, dentro de 3 ou 4 milhas de Laneypool, sabem sobre um cavalheiro de Londres, o Sr. James Roberts, que está hospedado na fazenda. E sempre há jovens desagradáveis em qualquer lugar. Pelo que entendi, essa garota usou uma linguagem muito abusiva quando o chamou. Provavelmente achou que seria uma boa piada. Você já tinha feito essa caminhada pela floresta à noite algumas vezes antes? Sem dúvida você foi notado indo por aquele caminho, e a garota e seu amigo ou amigos planejaram lhe dar um susto. Eu não pensaria mais nisso se fosse você. Ele quase gritou. Pensar mais nisso? O que o mundo vai pensar disso? Havia uma angústia de terror em sua voz. Pensei que era hora de ser direto. Falei de forma bastante decidida. Agora, olha aqui, Roberts. Não adianta rodear o assunto. Antes de podermos fazer qualquer coisa, temos que ter a história completa, justa e clara. O que entendemos até agora é o seguinte: você dá um passeio em um bosque próximo daqui uma noite e uma garota, você diz que era a voz de uma garota, te chama pelo seu nome. E então grita uma série de palavrões. Há mais alguma coisa nisso? Há muito mais do que isso. Eu ia pedir para você não deixar isso ir mais longe, mas, pelo que vejo, não haverá mais segredo por muito tempo. Há outro lado da história, e remonta a muitos anos atrás, a época em que cheguei pela primeira vez a Londres como um jovem. Isso foi há 25 anos. Ele parou de falar. Quando recomeçou, pude sentir que ele falava com repugnância indescritível. Cada palavra era um horror para ele. Você sabe tão bem quanto eu que há todo tipo de caminhos em Londres que um jovem pode seguir, bons, ruins e indiferentes. Havia muita má sorte envolvida, eu acredito. E eu era jovem demais para saber ou me importar muito por onde estava indo. Mas entrei em um caminho com o buraco negro no final.
Ele me chamou para me inclinar sobre a mesa e sussurrou por 1 ou 2 minutos no meu ouvido. Por minha vez, ouvi, não sem horror. Não disse nada. Foi isso que ouvi gritado no bosque. O que você diz? Você acabou com tudo isso há muito tempo? Foi resolvido logo após começar. Foi apenas um pesadelo. Então, tudo voltou para mim como um relâmpago mortal. O que você diz? O que posso fazer? Eu disse a ele que tinha que admitir que não adiantava tentar atribuir um incidente na floresta a um acidente. A linguagem suja casual de uma garota depravada da vila. Como eu disse, não poderia ser um caso de uma flecha atirada ao acaso. Deve haver alguém por trás disso. Você consegue pensar em alguém? Pode haver 1 ou 2 pessoas, não sei. Não ouço falar de nenhum deles há anos. Pensei que todos tinham ido embora, mortos ou para o outro lado do mundo. Sim, mas as pessoas podem voltar do outro lado do mundo bastante rapidamente nos dias de hoje. Yokohama não está muito mais longe do que Yarmouth. Mas você não ouviu falar de nenhuma dessas pessoas ultimamente? Como eu disse, não por anos. Mas o segredo acabou. Mas vamos considerar, quem é essa garota? Onde ela mora? Temos que encontrá-la e ver se não podemos assustá-la. E, em primeiro lugar, vamos descobrir a fonte de suas informações. Então saberemos onde estamos. Suponho que você tenha descoberto quem ela é. Não faço ideia de quem ela é ou onde mora. Imagino que você não se importaria de fazer perguntas aos Morgans. Mas, voltando ao início, você mencionou chantagem. Essa maldita garota pediu dinheiro para ficar calada? Não chamaria isso de chantagem. Ela não mencionou nada sobre dinheiro. Bem, isso parece mais útil. Vamos ver, hoje é sábado. Você fez esse passeio infeliz seu há 2 dias, na quinta-feira à noite. E você não ouviu mais nada desde então. Eu ficaria longe daquela floresta e tentaria descobrir quem é a jovem. E isso é claramente a primeira coisa a ser feita. Eu estava tentando animá-lo um pouco, mas ele só me encarava com seus olhos horrorizados. Não terminou com a floresta, ele gemeu. Meu quarto fica ao lado desta sala onde estamos. Quando me recompus um pouco naquela noite, tomei um copo forte, cerca de 2 vezes mais do que costumo beber, e fui para a cama e dormi. Acordei com um barulho de batidas na janela, bem perto da cabeceira da cama. Tac, 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 era o som. Pensei que pudesse ser um galho batendo no vidro, e então ouvi aquela voz me chamando. James Roberts, abra, abra. Eu te digo, minha pele se arrepiou. Eu teria gritado, mas não consegui emitir nenhum som. A lua tinha se posto e há uma grande, antiga pereira perto da janela. E estava completamente escuro. Sentei na cama, tremendo de medo. Estava completamente silencioso e comecei a pensar que o susto que tive na floresta tinha me dado um pesadelo. Então a voz chamou novamente, e mais alto. James Roberts, abra, rápido. E eu tive que abrir. Me inclinei para fora da cama, alcancei a trava e abri a janela um pouco. Não ousei olhar para fora, mas estava tão escuro que não conseguia ver nada na sombra da árvore. E então ela começou a falar comigo. Ela me contou tudo desde o começo. Ela sabia todos os nomes. Ela sabia onde era meu negócio em Londres, e onde eu morava, e quem eram meus amigos. Ela disse que todos eles deveriam saber. E ela disse: E você mesmo lhes contará, e não conseguirá ocultar uma única palavra. O homem miserável caiu para trás na cadeira, tremendo e ofegante. Ele batia as mãos para cima e para baixo com um gesto de medo e miséria sem esperança. E seus lábios se contorciam com medo. Não direi que comecei a ver a luz, mas vi uma sugestão de certas possibilidades de luz, ou, digamos, de uma diminuição na escuridão. Disse algumas palavras reconfortantes e o deixei ficar um pouco mais calmo. Contar essa experiência extraordinária e muito terrível tinha deixado seus nervos todos agitados, e ainda assim, depois de ter confessado tudo, pude ver que ele sentiu algum alívio. Suas mãos repousavam quietas sobre a mesa, e seus lábios cessaram seu horrível contorcer. Ele me olhou com uma leve expectativa, eu pensei, como se tivesse começado a nutrir uma vaga esperança de que eu pudesse ajudá-lo de alguma forma. Ele não conseguia ver por si mesmo a possibilidade de resgate. Ainda assim, nunca se sabia que recursos e liberdades o outro homem poderia trazer.
Pelo menos foi isso que o seu pobre rosto miserável me pareceu expressar. E esperava que eu estivesse certo, e o deixei repousar um pouco e reunir a si mesmo tais ramos e palhinhas de esperança quanto pudesse. Então comecei novamente. Isso foi na quinta-feira à noite, e na noite passada, outra visita? A mesma que antes, quase palavra por palavra. E era tudo verdade o que ela disse? A garota não estava mentindo? Cada palavra dela era verdadeira. Havia algumas coisas que eu mesmo havia esquecido, mas quando ela falou sobre elas, lembrei imediatamente. Havia o número de uma casa em uma certa rua, por exemplo. Se você me tivesse pedido esse número uma semana atrás, eu teria dito honestamente que não sabia nada sobre isso. Mas quando ouvi, soube instantaneamente. Eu conseguia ver esse número à luz de um poste de rua. O céu estava escuro e nublado, e um vento frio soprava e levava as folhas na calçada, naquela noite de novembro. Quando o fogo foi aceso? Naquela noite, quando eles apareceram. E você não viu essa garota? Você não poderia descrevê-la? Eu estava com medo de olhar, eu te disse. Esperei quando ela parou de falar. Fiquei lá por meia hora ou uma hora. Então acendi minha vela e fechei a janela. Eram 3 horas e estava clareando. Estava pensando sobre isso. Notei que Roberts confessou que cada palavra dita por sua visitante era verdadeira. Ela não lhe trouxe surpresas. Não houve sugestão de novos detalhes, nomes ou circunstâncias. Isso me pareceu ter um possível significado. E o conhecimento das circunstâncias atuais de Roberts, seu endereço na cidade e seu endereço residencial e os nomes de seus amigos, isso também era interessante. Havia um vislumbre de uma possível hipótese. Não podia ter certeza, mas disse a Roberts que achava que algo poderia ser feito. Para começar, disse, eu ia fazer-lhe companhia pela noite. Nicole adivinharia que eu tinha evitado a caminhada para casa após o anoitecer, e isso estaria tudo bem. E de manhã ele deveria pagar a Sra. Morgan pelas 2 semanas extras que ele havia combinado de ficar, com algo como compensação. E deveria ser algo generoso, acrescentei com emoção, pensando no pato e na cerveja velha. E então terminei. Vou te mandar para o outro lado da ilha. Fiz com que ele bebesse uma dose generosa daquela cerveja velha como um sonífero. Ele mal precisava de um hipnótico. O terror que ele tinha suportado e o estresse de contar tudo tinham acabado com ele. Vi ele cair na cama e dormir em um instante, e me enrolei confortavelmente o suficiente em uma poltrona espaçosa. Não houve problemas durante a noite, e quando me despertei, vi Roberts dormindo tranquilamente. Deixei-o em paz, e vagueei pela casa e pelo jardim brilhante da manhã, até encontrar a Sra. Morgan, ocupada na cozinha. Conversei com ela sobre o problema. Disse-lhe que estava com medo de que o lugar não estivesse concordando nada com o Sr. Roberts. Na verdade, disse eu, ele ficou tão mal na noite passada que tive medo de deixá-lo. Seus nervos parecem estar em péssimo estado. Na verdade, não me surpreende nem um pouco, respondeu a Sra. Morgan com o rosto muito sério. Mas eu fiquei muito surpreso com este comentário dela, não tendo ideia do que ela queria dizer. Continuei explicando o que tinha organizado para o nosso paciente, como o chamava. Brisas da costa leste, multidões de pessoas, quanto mais barulhentas melhor, e na verdade essa era a cura que eu tinha em mente. Disse que tinha certeza de que o Sr. Roberts faria o que era correto. Isso vai dar certo, senhor, tenho certeza. Não se preocupe com isso, mas quanto antes você o levar embora, depois que eu tiver dado o café da manhã para ambos, mais eu ficarei satisfeita. Estou com medo por ele, posso dizer. E ela foi fazer seu trabalho, murmurando algo que parecia... Plantipool. Não dei a Roberts tempo para refletir. O acordei e apressei para fora da cama, o instei a tomar o café da manhã, o vi fazer sua mala, se despedir dos Morgans e o vi sentado na sombra, no gramado de Nicole, bem antes da família voltar da igreja. Dei a Nicole um esboço vago das circunstâncias, colapso nervoso e assim por diante. Os apresentei um ao outro e os deixei conversando sobre as Montanhas Negras, a terra de origem de Roberts. No dia seguinte o vi partir na estação, a caminho de Great Yarmouth, via Londres. Disse a ele com ar de autoridade que não teria mais problemas de lado nenhum, enfatizei. E ele deveria me escrever no meu endereço na cidade em uma semana. E, a propósito, eu disse, pouco antes do trem deslizar ao longo da plataforma, aqui está um pouco de galês para você. O que significa Plantipool?
Algo do poço ou piscina? Plenty Pool, ele explicou. Significa crianças da piscina. Quando minhas férias acabaram e voltei para a cidade, comecei minhas investigações sobre o caso de James Roberts e sua visitante noturna. Quando ele começou sua história, estava extremamente angustiado. Não duvidei da verdade nua e crua dela, e fiquei chocado ao pensar em um homem muito bondoso ameaçado com uma desgraça e um desastre avassaladores. Não parecia haver nada impossível na história contada em detalhes e no esboço inicial. Não é totalmente incomum que homens muito decentes tenham tido um período negro em suas vidas, que fizeram o melhor para superar, espiar e esquecer. Muitas vezes, a explicação para tal infortúnio não é difícil de encontrar. Você tem um jovem, criado de maneira muito decente, mas muito simples, entre pessoas simples do campo, de repente lançado no labirinto de Londres, em um labirinto com muitas curvas, como o infeliz Roberts colocou, que levam ao desastre, ou a algo mais sombrio que o desastre. O homem mais experiente, o homem de instintos e percepções aguçados, conhece o aspecto desses caminhos tentadores e os evita. Alguns têm a inteligência de voltar a tempo, alguns são pegos na armadilha no final. E em alguns casos, embora possa haver uma aparente fuga e paz e segurança por muitos anos, os dentes da armadilha estão ao redor da perna do homem o tempo todo e se fecham finalmente sobre respeitáveis presidentes de comitês e membros da igreja e pilares de todo tipo de instituições decentes. E então, a prisão, ou na melhor das hipóteses, o escárnio e a extinção. Então, à primeira vista, eu de maneira alguma estava preparado para menosprezar o conto de Roberts, mas quando ele entrou em detalhes, eu tive tempo para refletir sobre isso, aquela faculdade completamente ilógica que às vezes assume o controle de nossos pensamentos e julgamentos. Me disse que havia alguma falha enorme em tudo isso, que de alguma forma as coisas não haviam acontecido assim. Esse processo mental, eu posso dizer, é estritamente indefinível e injustificável por quaisquer leis do pensamento que eu já tenha ouvido falar. Não adianta nos firmarmos com o bispo Butler e declararmos com ele que a probabilidade é o guia da vida, deduzindo desta premissa a conclusão de que o improvável não acontece. Qualquer pessoa que se dispõe a examinar sua experiência do mundo e das coisas em geral está ciente de que os eventos mais loucamente improváveis estão constantemente acontecendo. Por exemplo, pego o jornal de hoje, certo de que encontrarei algo de meu interesse, e em 1 minuto me deparo com a manchete: danos a um elefante de modelo. Um pai, evidentemente um homem de posses, acusa seu filho por esse estranho delito. No verão passado, disse o pai ao tribunal, seu filho construiu no jardim da frente um grande modelo de um elefante, o material sendo comprado pelo depoente. O esqueleto do elefante foi feito de tubulação e foi coberto com solo e fibra e mantido unido com tela de arame. Flores foram plantadas nele e custou 3,55 libras. Uma fotografia do elefante foi apresentada no tribunal e o escrivão comentou: "É uma coisa medonha." E então a catástrofe. O filho ficou conhecendo uma mulher casada, muito mais velha do que ele, e seus pais franziram a testa e houve brigas. E então, uma noite, foi para a casa de seu pai, pulou o muro do jardim e tentou empurrar o elefante. Falhando, ele procedeu a destripar o elefante com um alicate de arame. Aí está, nada pode ser muito mais improvável do que esse conto, mas tudo aconteceu assim, como o Daily Telegraph me garante, e eu acredito em cada palavra dele. E não tenho dúvidas de que se eu quiser procurar, encontrarei algo tão improvável ou até mais improvável nas colunas do jornal 3 ou 4 vezes por semana. E quanto ao velho desconhecido, não identificado, encontrado no Tamisa, em um bolso um Buda de pedra, no outro uma carteira de couro com a inscrição: a galinha que senta no ovo de porcelana está melhor? O improvável acontece e está constantemente acontecendo, mas usando essa faculdade que não consigo definir, rejeitei a garota de Roberts da floresta e da janela. Não suspeitei dele nem por um momento de estar brincando de maneira ofensiva e maliciosa. Sua miséria e terror eram muito claramente evidentes para isso, e eu estava certo de que ele estava sofrendo de um choque muito sério e terrível, e ainda assim não acreditava na veracidade da história que ele me contara. Eu estava convencido de que não havia garota no caso, nem na floresta, nem na janela.
E quando Roberts me disse, com um aumento de horror, que cada palavra que ela falava era verdadeira, que ela até mesmo lembrava de coisas que ele próprio havia esquecido, fiquei muito encorajado em minha crescente suspeita, pois me pareceu pelo menos provável que, se o caso tivesse sido como ele supunha, haveria novas e condenatórias circunstâncias na história, completamente desconhecidas e não suspeitas por ele. Mas, como era, tudo o que lhe foi dito ele aceitou, como um homem em um sonho aceita sem hesitação as fantasias mais selvagens como assuntos e incidentes de sua experiência diária. Decididamente, não havia garota alguma ali. No domingo que ele passou comigo no Wern, a propriedade de Nicol, aproveitei sua condição mais calma, o descanso da noite lhe fez bem, para extrair alguns fatos e datas dele, e quando voltei para a cidade, pus esses à prova. Não foi exatamente uma investigação fácil, uma vez que, superficialmente, os assuntos a serem investigados eram eminentemente triviais. Os primeiros dias de um jovem do campo em Londres em uma casa de negócios, e 25 anos atrás. Até mesmo julgamentos de assassinato realmente emocionantes e mudanças de ministérios se tornam embaçados e incertos em contorno, se não esquecidos, em 25 anos ou em 12 anos, para falar a verdade. E comparado com tais eventos, o caso de James Roberts parecia perigosamente como nada. No entanto, fiz o melhor uso possível das informações que Roberts me deu, e estava fortalecido para a tarefa por uma carta que recebi dele. Ele me disse que não houve recorrência do problema, como ele se expressou, que se sentia muito bem e estava se divertindo muito em Yarmouth. Ele disse que os shows e entretenimentos na praia estavam fazendo um bem danado para mim. Há um carrasco aposentado que faz o antigo trabalho dele em uma tenda, com a forca e tudo. E tem um sujeito que se autodenomina arcebispo de Londres e jejua dentro de uma caixa de vidro, com sua mitra e todas as suas vestes. Certamente meu paciente estava ou recuperado ou a caminho de uma recuperação muito boa. Eu poderia realizar minhas pesquisas com um espírito calmo de curiosidade científica, sem a tensão nervosa do cirurgião chamado às pressas para realizar uma operação de vida ou morte. Na verdade, tudo foi mais simples do que eu pensava que seria. Para dizer a verdade, os resultados foram nulos, ou quase nulos, mas isso era exatamente o que eu esperava e desejava. Com o breve esboço de sua carreira inicial em Londres, fornecido por Roberts, os horrores omitidos por meu pedido. Com 1 ou 2 nomes e datas me dei muito bem. E o que resultou disso? Simplesmente isso. Aqui estava um rapaz, ele tinha apenas 17 anos, que fora criado entre colinas solitárias e educado em uma pequena escola de gramática, provido através de um tio em Londres com um emprego muito modesto em um escritório na cidade. Por acordo estabelecido após uma longa e elaborada correspondência, ele iria morar com alguns primos distantes, que viviam na região do Cricklewood, Kilburn, Brownsbury, e com eles ele se instalou confortavelmente o suficiente, pelo que parecia, embora a prima Ellen se opusesse ao fato de ele aprender a fumar em seu quarto e pedisse que ele parasse. A casa consistia na prima Ellen, seu marido Henry Watts e as 2 filhas, Ellen e Justine. Justine tinha a idade de Robert, Ellen 3 ou 4 anos mais velha. Mr. Watts se casara bastante tarde na vida e se aposentara de seu emprego 1 ano ou 2 antes. Ele se interessava principalmente por begônias de raiz tuberosa e na temporada saía alguns quilômetros para seu clube de cricket e assistia ao jogo, nas tardes de sábado. Todas as manhãs havia de jejum às 8, todas as noites havia chá da tarde às 7, e no intervalo o jovem Roberts se esforçava na cidade e gostava o suficiente de seu emprego. Ele era tímido com as 2 garotas no início, mas Justine era animada e não podia evitar ter uma voz como a de um pavão, e Ellen era adorável. E assim as coisas prosseguiram muito bem por 1 ano ou talvez 18 meses, com a base de que Justine era uma grande piada e que Ellen era adorável. O problema era que Justine não achava que era uma grande piada. Pois bem, é preciso dizer que a estadia de Roberts com seus primos terminou em desastre. Eu diria que a jovem e a tranquila Ellen foram culpados de, indiscrições amigáveis, embora sem consequências sérias.
mas parece que a prima Justine, uma garota de olhos e cabelos pretos, fez descobertas que ela ressentiu profundamente, denunciando os infratores com sua voz penetrante nas horas mortas da noite de Bromsbury, para a imensa raiva, horror e consternação de toda a casa. Na verdade, o inferno se desencadeou e Mr. Watts então expulsou o jovem Roberts da casa. E não há dúvida de que ele deveria ter se envergonhado profundamente. Mas, jovens homens, nada de muito grave aconteceu. O velho Watts havia chorado de raiva que deixaria o chefe de Roberts na cidade ouvir toda a história, mas, após reflexão, ele ficou calado. Roberts perambulou por Londres pelo resto da noite, se refrescando ocasionalmente em barracas de café. Quando as lojas abriram, ele se lavou e se arrumou, e foi pontual e animado no escritório. Ao meio-dia, na sala de fumantes subterrânea da casa de chá, ele conversou com um colega de escritório sobre seus dominós e combinou de dividir um apartamento com ele em Norwood. A partir desse ponto, a carreira de James Roberts foi eminente, tranquila e bem-sucedida. Agora, todo mundo, suponho, está ciente de que nos últimos anos o bobo negócio de adivinhação por sonhos deixou de ser uma piada e se tornou uma ciência muito séria. É chamado de psicanálise e é composto, eu diria, misturando um grão de sensatez com 100 de pura bobagem. A partir dos sonhos mais simples e óbvios, o psicanalista deduz os resultados mais incongruentes e extravagantes. Um negro selvagem lhe diz que sonhou em ser perseguido por leões ou talvez por crocodilos, e o homem psicoanalista sabe imediatamente que o negro está sofrendo do complexo de Édipo. Ou seja, ele está loucamente apaixonado por sua própria mãe e, portanto, tem medo da vingança de seu pai. Todo mundo sabe, é claro, que leão e crocodilo são símbolos de pai, e eu entendo que há pessoas educadas que acreditam nessas coisas. É tudo um absurdo, com certeza, e ainda mais absurdo na medida em que a verdadeira interpretação de muitos sonhos, não necessariamente de todos os sonhos, segue, pode-se dizer, na direção oposta ao método da psicanálise. O psicanalista infere o monstruoso e anormal a partir de um detalhe insignificante. Frequentemente é seguro inverter o processo. Se um homem sonha que cometeu um pecado diante do qual o sol escondeu o rosto, muitas vezes é seguro conjecturar que, por mero esquecimento, ele tenha usado uma gravata vermelha ou botas marrons com trajes de noite. Uma pequena discussão com o vigário pode levá-lo, durante o sono, às garras da Inquisição Espanhola e ao tormento de uma morte em chamas. O fracasso em postar uma carta importante a tempo às vezes pode levar um grande reino à ruína no mundo dos sonhos. E aqui, não tenho dúvidas, temos a explicação ou parte da explicação do caso de Roberts. Sem dúvida, ele tinha sido um garoto mau. Havia algo mais do que uma bagatela no cerne de seu problema. Mas sua ofensa original, grave como possamos pensar, tinha em sua consciência oculta inchado e exagerado-se em uma monstruosa mitologia do mal. Algum tempo atrás, um investigador erudito e curioso demonstrou como Coleridge tinha pegado uma frase simples de um cronista antigo e a transformou no núcleo de O Velho Marinheiro. Com um vasto gesto de espírito, ele inconscientemente reuniu de todos os 4 cantos de sua vasta leitura todo tipo de criaturas em sua rede, até que a simples sugestão do velho livro se tornou um dos grandes mestres da poesia mundial. Roberts não tinha nada dele na faculdade poética, nada do poder formador da imaginação, nenhum vestígio do dom da expressão, pelo qual o artista liberta sua alma de seu fardo. Nele, como em muitos homens, havia um grande abismo fixo entre a consciência oculta e a aberta, de modo que o que não podia vir à luz crescia e se inflava secretamente, enormemente, horrivelmente na escuridão. Se Roberts tivesse sido um poeta, um pintor ou um músico, poderia ter tido uma obra-prima. Como ele não era nenhum desses, tivemos um monstro. E não acredito de forma alguma que seus anos tivessem conscientemente sido atormentados por um profundo sentimento de culpa. Descobri no curso de minhas pesquisas que não muito tempo depois da fuga de Bromsbury, Roberts tomou conhecimento de incidentes infelizes na saga dos Watts, se podemos usar esse termo honrado, que o convenceram de que havia circunstâncias atenuantes em sua ofensa e desculpas para sua má conduta. O fato real, sem dúvida, tinha sido esquecido ou lembrado muito ligeiramente, raramente,
casualmente, sem qualquer senso de momento grave ou culpabilidade a ele atribuída. Enquanto o tempo todo um cortejo de horror estava sendo formado secretamente nos lugares ocultos da alma do homem. E finalmente, após anos de crescimento e inchaço na escuridão, o monstro saltou para a luz. E com tanta violência que para a vítima parecia uma entidade real e objetiva. E, em certo sentido, ele tinha surgido das águas negras daquela piscina. Estava lendo alguns dias atrás, em uma resenha de um livro sério sobre psicologia, as seguintes frases muito marcantes. As coisas que distinguimos como qualidades ou valores são inerentes ao ambiente real para fazer a configuração que fazem com nossa resposta sensorial a eles. Existe algo como uma paisagem triste, mesmo quando nós que a olhamos estamos nos sentindo joviais. E se pensamos que é triste apenas porque atribuímos a ela algo derivado de nossas próprias associações passadas com tristeza, o professor Kafka nos dá boas razões para considerar essa visão como superficial. Isso não está imputando atributos humanos ao que são descritos como caracteres de demanda no ambiente, mas dando o reconhecimento adequado ao outro extremo de um nexo, do qual apenas um extremo está organizado em nossa própria mente. A psicologia é, tenho certeza, uma ciência difícil e sutil, que talvez naturalmente deve ser expressa em uma linguagem sutil e difícil. Mas até onde posso entender o sentido do trecho que citei, ele chega a isso, que uma paisagem, uma certa configuração de madeira, água, altura e profundidade, luz e escuridão, flor e rocha, é, de fato, uma realidade objetiva, uma coisa, assim como o ópio e o vinho são coisas, não fantasias coaguladas, meras criaturas de nossa imaginação, às quais damos uma espécie de realidade e eficácia falsas. Os sonhos de De Quincey eram uma síntese de De Quincey, acrescido do ópio. A alegria desenfreada de Charles Surface e seus amigos era o produto e resultado do vinho que tinham bebido, acrescido das suas próprias personalidades. Assim, o profundo professor Kafka, seu livro é chamado Princípios da Psicologia da Gestalt, insiste que a tristeza, que atribuímos a uma paisagem específica, está realmente e eficientemente na paisagem e não apenas em nós mesmos. E, consequentemente, que a paisagem pode nos afetar e produzir resultados em nós, da mesma maneira que as drogas e a comida e a bebida nos afetam em suas várias maneiras. Poe, que conhecia muitos segredos, sabia disso, e ensinou que a jardinagem paisagística era tão verdadeiramente uma bela arte quanto a poesia ou a pintura, pois ela conseguia comunicar os mistérios ao espírito humano. E talvez Mrs. Morgan, da fazenda Laneypool, quis dizer tudo isso simbolicamente, quando ela murmurou sobre as crianças no lago. Bem, se existe uma paisagem de tristeza, também existe, é claro, uma paisagem de horror, da escuridão e do mal. E aquele abismo negro e oleoso, com sua vegetação de ervas daninhas fétidas e suas árvores mortas com galhos descascados, era de fato um potente foco de terror. Para Roberts, era como uma droga pesada, uma droga evocativa, o abismo negro do lado de fora chamando o abismo negro do lado de dentro, e convocando seus habitantes para aparecer. Não tentei arrancar da Sra. Morgan a lenda daquele lugar sombrio. Eu acho que ela não teria sido muito aberta se eu tivesse perguntado a ela, mas me parece possível e até provável que Roberts não tenha sido o primeiro a experimentar o poder do lago. Histórias antigas muitas vezes se tornam verdadeiras. Fim.